qual a importância de diferenciar motivação de motivacional? E como isso afeta a ação do líder no seu dia a dia? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vem comigo! Salve, salve pessoal! Eu sou o Marco França, especialista em desenvolvimento de liderança, coaching e mentoria executiva, e dessa vez trazendo uma provocação nessa diferenciação entre motivação e motivacional, até porque existe realmente essa confusão. O que é motivação? Motivação intrínseca, aquela motivação que é interna dos indivíduos e que move as pessoas para a ação, nós vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo, e diferenciando das ações motivacionais. A minha proposta nesse vídeo, além de fazer essa diferenciação conceitual de motivação versus motivacional, também trazer ações práticas, coisas que você pode colocar em aplicação junto ao seu time, junto ao seu colaborador, de uma maneira muito mais efetiva e trazendo muito mais resultado. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de comentar que seria importante contar com o seu like, o seu compartilhamento do vídeo e a sua inscrição no nosso canal, assim como algum comentário assim que você assistir esse vídeo. Nas minhas pesquisas sobre esse tema, motivação versus ações motivacionais, eu acabei encontrando dois artigos que eu achei interessante compartilhar com vocês, inclusive os links estão aqui na descrição desse vídeo. Um deles é da revista Forbes, e o nome do artigo se chama As 7 Maiores Mentiras das Palestras Motivacionais. O autor vai falando sobre essas frases que são consideradas chavões motivacionais, que fazem afirmações categóricas sobre aspectos comportamentais que você necessariamente tem que seguir. Nesse sentido, o autor do texto fala sobre as questões mais profundas que deveriam ser analisadas e não se ficar na superficialidade. Eu, como coach, como mentor, como desenvolvedor de líderes, tenho minhas críticas às questões motivacionais que simplificam aspectos profundos e importantes, emocionais, psicológicos dos indivíduos. E o segundo artigo é da UOL Economia. É um pouquinho até mais provocativo, né? Porque o nome se chama Em Busca de Otários, o dia seguinte após a palestra de motivação, falando sobre o que acontece nas empresas quando buscam palestras de motivação e a realidade não é aquela que a pessoa encontra no dia seguinte. E isso acaba trazendo pouca efetividade na questão verdadeiramente motivacional. Essas palestras festivas e momentos especiais são importantes, elas devem continuar sendo feitas porque elas trazem reflexões muitas vezes interessantes, trazem momentos de descontração, de entretenimento. O problema está justamente na confusão de que isso vai substituir uma ação motivacional mais efetiva. Eu até brinco quando eu sou convidado para fazer esse tipo de palestra, que eu vou fazer uma palestra reflexional, ou seja, eu vou provocar reflexões, eu vou trazer aqui elementos que vocês poderão fazer reflexões, mas de maneira nenhuma isso significa que a palestra por si só vai motivar ou desmotivar alguém. E é aí que a gente se depara com a questão do termo motivacional sendo muito mal utilizado, sendo utilizado para demonstrar ações de incentivo, às vezes de animação, que até são importantes, são interessantes, mas que na verdade não refletem a questão básica e mais aprofundada do que traz motivação, do que efetivamente move as pessoas para alguma determinada ação, que é isso que nós vamos falar na sequência do vídeo. No sentido de falar o que o líder realmente deve fazer, eu vou enumerar aqui 4 ações muito importantes, chaves, que o líder deve fazer no aspecto de motivação. E no meio dessas ações, eu vou colocar 3 erros fundamentais que ele deve evitar. Vamos começar então pela primeira ação importantíssima para o líder. Entender o que é motivação e saber de onde ela vem. Motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo à ação. A própria palavra, ela já contém, né? Motivo para ação. E esse motivo nada mais é do que uma energia,
algo que nos direciona a um determinado comportamento. E a pergunta-chave é: de onde vem essa energia? Para entender sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo motivacional. De onde vêm as nossas motivações? Elas vêm das necessidades. As necessidades que temos nos levam a uma atenção, e essa atenção é que nos leva para um comportamento, para um movimento, para uma ação. No sentido de satisfação daquela necessidade. Ao satisfazer a necessidade, nós temos um equilíbrio, e até que haja um novo estímulo e um incentivo, a gente retorna ao estado de equilíbrio e esse ciclo se realimenta. Falei da primeira ação importante que o líder deve ter, entender essa questão da motivação, de onde ela vem, mas agora eu quero falar de um erro fundamental, que é entender o seguinte: existe uma frase verdadeira que fala: ninguém motiva ninguém, a verdadeira motivação vem de dentro para fora. Se a motivação do time, do meu colaborador, do meu liderado é intrínseca, o que o líder pode fazer para motivar os liderados? Eu diria então que o papel do líder é exatamente isso: conectar a motivação intrínseca das pessoas com os fatores externos que a empresa pode proporcionar. Estou trazendo aqui para vocês a teoria das necessidades do Abraham Maslow. O primeiro nível de necessidade seria o nível básico, o nível das necessidades fisiológicas, o alimento, o abrigo, o vestuário. O segundo nível de necessidades seria as necessidades de segurança, proteção, previsibilidade. Eu passo para o terceiro nível: aceitação de outras pessoas, ter relacionamentos, participar de um grupo. Eu passo para as necessidades de autoestima, que tem a ver com ser útil, de ter uma competência, as necessidades de autorrealização. Então, falando aqui de autonomia, de destaque numa determinada área, num determinado grupo. Então, não é só ser reconhecido dentro do grupo, é se destacar no grupo. A própria participação, a questão de propósito, valores. O mais importante é entender como que isso se relaciona com a vida no trabalho, que é exatamente o tema que nós estamos falando aqui de liderança. Como que o líder motiva o seu time. Por exemplo, no nível 1 das necessidades básicas, fisiológicas, no trabalho. Então, a gente colocaria as condições de trabalho, a questão dos salários e também a questão de bônus e premiações. Indo para o segundo nível, nível de segurança, a gente falaria dos benefícios, a própria estabilidade do emprego quando ela é possível e as próprias questões de saúde e segurança da empresa. Indo para o terceiro nível, cuidar do clima organizacional, ter bons relacionamentos no trabalho, conseguir montar um espírito de equipe que pressupõe um trabalho em time verdadeiro. Muito bem, eu passo para o quarto, e aqui o papel do líder vai ficando cada vez mais importante. Desenvolvimento traz uma autoestima muito importante. A parte de desafios, gerar desafios para as pessoas, dar responsabilidades, dizer: olha, isso aqui é tua responsabilidade. E o reconhecimento, subindo para o quinto nível, no trabalho, como é que ficaria? Aí entra a questão dos valores, tem autonomia para as ações, é convidado a participar das decisões, e a questão do propósito. Essa, então, seria a segunda ação importante do líder: conhecer os níveis de motivação e esses fatores, vamos chamar aqui de fatores motivacionais. E aqui entra o erro número 2, muito comum da maioria dos líderes: achar que o que motiva ele, o líder, é a mesma coisa que vai motivar o colaborador. É aqui que eu encontro uma série de situações dos meus coaches, dos meus clientes, que pensam da seguinte maneira: mas eu não entendo como é que o colaborador não tem a mesma garra que eu, que ele não vê da mesma maneira, ele não busca os desafios da mesma forma como eu faria. E eu sempre digo, as pessoas são diferentes. Ninguém necessariamente tem que agir da forma como você age. Eu aproveito para entrar no terceiro erro fundamental que os líderes cometem quando vão falar de motivação: agir individualmente da mesma forma que age coletivamente. É necessário separar essas ações, porque elas terão formas diferentes de agir. É disso que nós vamos falar a partir de agora, e já diferenciando a terceira e a quarta ação fundamental do líder no que se refere à motivação. Lembra que eu falei da primeira?
que é entender a motivação e entender de onde ela vem. Segundo, conhecer os 5 níveis e os fatores de motivação de cada nível. E agora, a terceira que eu colocaria seria justamente entender o que a empresa pode oferecer nesses níveis, né? Nos fatores de motivação. O que a empresa pode oferecer do ponto de vista coletivo, em termos de bônus e premiações, salários, condições de trabalho, saúde, segurança, estabilidade, benefícios, etc, etc, etc. Entendam que muitos desses fatores motivacionais aí, quem promove é o líder. Vou dar exemplos para vocês aqui. Quem é que cuida do clima organizacional de um time? É o líder. Ele está ali para fazer isso acontecer. Ele que faz a intermediação dos relacionamentos no trabalho e promove o trabalho em equipe. Ele é que dá reconhecimento, o principal reconhecimento que os profissionais gostam de ter é do próprio líder. O líder que define desafios e dá responsabilidade, que promove o desenvolvimento, que pode discutir propósito, que dá autonomia e que também está sempre alinhando valores. Vejam aqui que nós estamos ligando ações de motivação com as ações do líder. Quando eu estou falando que o líder coletivamente precisaria ver o que a empresa oferece nesse sentido, é justamente fazer essa reflexão. Será que a minha empresa oferece boas condições nesses 15 fatores? Essa seria uma pergunta. Você, como líder, está promovendo para o seu time condições positivas nesses 15 fatores? Um exemplo dessa ação do líder que promove a motivação é o próprio feedback. Feedback é uma ferramenta importantíssima que, inclusive, pode atuar em mais de um fator de motivação, como, por exemplo, o desenvolvimento, o reconhecimento. Inclusive, é objeto de um vídeo que eu fiz para esse canal. Se você quiser acessar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, logo depois desse vídeo, assistir o vídeo sobre feedback. E a quarta ação seria a ação individual com cada colaborador, discutindo do ponto de vista dele o que é importante para a sua motivação. Por exemplo, se para ele é importante a questão da autonomia, por exemplo, ter autonomia para poder agir em determinadas situações e tomada de decisões, eu vou buscar isso de uma maneira mais efetiva. Uma coisa é aquilo que eu vou oferecer coletivamente, a partir daquilo que a empresa me oferece e eu, como líder, trago para o meu time. E a outra coisa é como que eu vou individualmente entender que do lado de lá vai ter um impacto maior. Voltando à polêmica inicial, motivação versus motivacional, entendam que a partir desses elementos que a gente coloca do ponto de vista intrínseco do indivíduo, nenhuma palestra, nenhum vídeo vai substituir as discussões mais intrínsecas do quanto esses elementos aqui funcionam, ou seja, quais são as minhas necessidades em relação ao desenvolvimento, desafio, na questão da aceitação, da associação, da segurança, quais são as minhas necessidades principais, aonde eu estou tendo níveis de tensão e que precisam ser satisfeitos. Isso nunca vai ser substituído por uma ação motivacional do tipo uma palestra, do tipo um vídeo, porque elas não têm a dimensão de alcançar esse espaço. Elas podem sim provocar reflexões, elas podem servir de estímulos, elas podem trazer coisas até muito interessantes, mas elas não vão substituir uma discussão mais profunda sobre motivação. E o líder que confunde essas duas coisas, ele acaba muitas vezes substituindo uma ação mais abrangente por ações mais simples. São aquelas situações, por exemplo, onde o líder, ao invés de atuar no clima organizacional ou nos aspectos de relacionamento no trabalho, ele promove uma palestra achando que aquela palestra vai ser suficiente. Ou outro exemplo, um time que esteja faltando desenvolvimento e gostaria de ter mais isso, e aí o líder tem uma ação, por exemplo, de promover um happy hour, achando que o happy hour vai substituir o desenvolvimento. É isso que eu coloco, que confundir motivação com motivacional confunde o líder, traz para o líder uma capacidade menor de poder motivar o seu time. A partir dos fatores de motivação
e das ações individuais e coletivas que o líder pode fazer, certamente ele vai conseguir muito mais resultados e vai ter muito mais chance de melhorar o aspecto motivacional do seu time. Minha imensa gratidão para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Espero de coração que seja útil para você. Caso você identifique uma outra pessoa para quem esse vídeo pode ser útil, por favor, compartilhe. Gostaria novamente de contar com o seu like, com a sua inscrição, com o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.